Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Ministro do Supremo autoriza a Polícia Federal a interrogar ex-presidente José Sarney, senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, presidente do PMDB. A investigação é sobre uma suposta tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. O Senado prepara texto alternativo ao aprovado na Câmara para a terceirização. Do jeito que está, a mudança terá impacto também sobre a arrecadação da Previdência, que deve cair com a contribuição menor dos terceirizados. O governo do Rio de Janeiro decide cortar 30% do salário de professores e funcionários da UERJ. Decisão vem logo depois de a universidade decidir retomar as aulas com 5 meses de atraso. Fundação Proteste reprova 7 marcas de azeite disponíveis no mercado. A avaliação é de que elas são impróprias para o consumo. Marcas contestam e prometem levar o caso para a Justiça. O ministro da Agricultura conversa com o governo russo para tentar evitar suspensão de importações de carne brasileira. Blairo Maggi também deve viajar à China nos próximos dias. O país asiático suspendeu a compra de todo tipo de carne produzido no Brasil. O quadro Linha de Frente, quem faz a diferença. De vassoura na mão, um educador convenceu os vizinhos e conseguiu transformar o bairro. Saiu o entulho, ficou a responsabilidade de fazer uma cidade melhor. O projeto de terceirização aprovado pela Câmara dos Deputados pode reduzir em 30% a arrecadação para a Previdência. Esse cálculo é da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. 23 anos de idade, 3 no mercado de trabalho e Pamela nunca teve carteira assinada. É terceirizada. Não tem convênio de dentista, não tem convênio médico, não tem nada. Nós trabalhamos, só ganhamos salário, VR, essas coisas. A colega foi demitida do emprego formal e depois terceirizada. Com quantos anos você acha que vai conseguir aposentar? Ixi, sei não, moça. Aqui é difícil, né? Um efeito cascata. A terceirização aprovada pela Câmara dos Deputados deve enfraquecer a Previdência. Por consequência da terceirização, se tiver trabalhadores que recebam menos em carteira, eles vão contribuir menos também, tanto para a Previdência quanto para o imposto de renda, por exemplo. O tal déficit que o governo diz ter, e ele não abre a sua caixa preta para mostrar de onde que ele apura esses números, tende, obviamente, a aumentar. Com o projeto aprovado na Câmara, o número de trabalhadores terceirizados no país deve aumentar dos atuais 13 milhões para 52 milhões. Para protestar contra a aprovação do projeto de lei, as 6 principais centrais sindicais do país, que representam 10 milhões de trabalhadores, se uniram e prometem uma greve geral. E dizem estar abertas para conversar e mudar o texto. Já as entidades patronais comemoram a medida por entender que ela dará segurança jurídica e condições para ampliar o emprego. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, disse que vai encaminhar para votação outro texto de terceirização de 2015, que é mais suave e atual do que o aprovado na Câmara. Ele teve origem no substitutivo proposto pelo senador Paulo Paim, do PT, mas a restrição à terceirização da atividade fim também já foi derrubada pelos senadores nesse texto. Mesmo assim, ele ainda dá mais garantias ao trabalhador, responsabilizando, por exemplo, a empresa que terceiriza o serviço se a terceirizada não pagar os direitos trabalhistas do funcionário. A ideia, costurada com o Planalto, é permitir que o presidente Temer junte os pontos dos 2 projetos e sancione um resultado híbrido. Para este advogado previdenciário, não resta dúvida de que a terceirização é um caminho sem volta, com consequências graves. Com o tempo, as previdências vão ser privatizadas. Envolve-se família, envolve-se pensão, envolve-se auxílios, doença, envolve-se aposentadorias por invalidez. Há uma série de direitos cercados que essa terceirização fará com que ele seja subitamente enterrado. Agora a gente fala de saúde e vacinação. Quando você se vacina, você não protege só você mesmo, mas também as pessoas que estão por perto. Pois é, e essa imunização deve ser feita em todas as fases da vida.
Você sabe como está a sua carteirinha de vacinação? A minha não sei não. Nem sei como é que tá. A última vacina que eu tomei foi o ano passado, da gripe. Tomar vacina é a melhor forma de prevenir doenças. De tempos em tempos, é preciso um reforço para garantir a própria proteção e a de quem estiver próximo. E essa prática deve ocorrer em qualquer idade, não apenas na infância. Vacinas contra HPV, difteria e tétano devem ser tomadas ou reforçadas a partir dos 15 anos. Para os adultos, entre 20 e 59 anos, o calendário nacional de vacinação inclui a tríplice viral contra rubéola, sarampo e cachumba, além da vacina contra a hepatite B. Já os idosos com 60 anos ou mais devem ser imunizados anualmente contra a gripe. Outras vacinas importantes são contra a pneumonia e herpes zoster. E para todas as idades, menos as gestantes, a recomendação é se imunizar contra a febre amarela. Você tem uma imunidade muito baixa, você pode desenvolver a doença. E os idosos têm esse problema, além de vários outros grupos. Pessoas que tomam cortisona, pessoas que têm doenças que diminuem a imunidade. Para quem não sabe se a imunização está em dia, o recomendado é tomar mesmo assim as vacinas. A sobredose não faz mal à saúde. Um adulto jovem, com certeza vai precisar do tétano, ou a dupla, né, adulta, que é o tétano e a difteria, a hepatite B, as 3 doses, a vacina tríplice viral para o adulto jovem e a da gripe nas campanhas. Então, são 3 ou 4 vacinas que sim vale a pena tomar. Agora a gente fala especificamente da vacinação para a febre amarela. Essa doença já deixou 144 mortos e 488 casos confirmados em 19 estados do país. O Ministério da Saúde divulgou que deve liberar mais 12 milhões de doses da vacina que combate a doença até o final do mês. 6 países, Panamá, Nicarágua, Venezuela, Costa Rica, Equador e Cuba, passaram a exigir a vacina para turistas brasileiros que forem para lá. As estratégias de vacinação são tema de um encontro do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. A repórter Evelyn Avancini acompanha e tem as informações para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. O simpósio acontece neste momento aqui no Hospital Emílio Ribas, onde 10 especialistas de todo o Brasil tratam do tema, inclusive da vacinação a médio e longo prazo, no que se refere à febre amarela. Eu converso agora com o doutor Gessé Alves, que é médico do Hospital Emílio Ribas. Doutor, o que já foi discutido até o momento? Então, o simpósio, na verdade, ele trata da vacinação de dengue. Então, nós trouxemos pessoas do Ministério da Saúde, pessoas que estão lidando com a pesquisa em vacina de dengue para discutir um pouquinho das estratégias e também no momento atual de febre amarela, tanto do momento epidemiológico quanto da estratégia para vacinação. E no momento, algumas cidades brasileiras têm essa vacinação liberada. Isso deve se estender? O que a gente vê é que há um aumento da circulação do vírus em áreas onde o vírus antes não circulava, onde a população não era vacinada. E nesses locais, sim, é necessário que haja uma expansão da vacinação para a população e cada vez que ocorre atividade do vírus, ou seja, macacos morrem com febre amarela ou seres humanos com a doença, a área de vacinação tem que ser expandida. Neste momento, doutor, quem deve tomar a vacina contra a febre amarela? As pessoas que vivem nessas áreas de recomendação, que já são bem conhecidas e divulgadas pelo Ministério da Saúde, e aquelas pessoas que vão viajar para essas áreas de risco. No momento, essa é a recomendação. São Paulo e Grande São Paulo se enquadra onde? São Paulo, a cidade de São Paulo e Grande São Paulo ainda estão fora da área de risco, mas uma grande parte do estado de São Paulo é a área de recomendação e as pessoas precisam se atualizar em relação a esse dado. Ok, muito obrigada pela participação. Aldo, com você. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Gabriela. Uma dica agora para os jovens que querem entrar no mercado de trabalho. Quem está no ensino médio, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem quase 200 vagas de estágio. A inscrição vai até domingo. São quase 200 vagas de estágio para o Tribunal Regional Eleitoral. Os estudantes vão trabalhar 4 horas por dia em funções administrativas, como digitação, arquivamento de documentos e também atendimento ao público nas zonas eleitorais e também na sede do TRE. A Bolsa Auxílio é de R$ 450 e para participar dessa seleção pública, que é uma espécie de concurso público para quem ainda não está formado, precisa estar matriculado no primeiro ano do ensino médio. Vou conversar agora com o Luiz Gustavo Coppola, que é superintendente do CIE. Luiz Gustavo, qual que vai ser o conteúdo dessa prova? Olha, o conteúdo é português, matemática e conhecimentos gerais.
É importante destacar para o candidato que essa prova não é uma prova eliminatória, é uma prova classificatória. Os melhores classificados serão contratados imediatamente e os demais vão aguardar num banco de reserva as novas vagas que vão surgindo durante o ano. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, a prova vai ser realizada no dia 9 de abril, mas as inscrições vão até o próximo domingo, que é dia 26 de março. As inscrições são gratuitas e para participar é só entrar no site ciee.org.br. Fala agora da nossa alimentação. Depois da discussão sobre a qualidade da carne que a gente consome, a Associação Proteste testou a pureza dos azeites extra virgens mais vendidos no Brasil. Pois é, das 24 marcas analisadas, 7 foram reprovadas no teste da associação. Damares é muito atenta com os alimentos que compra para a família. E para não ser enganada na hora de temperar a salada, mantém na geladeira a lista dos bons azeites. Quando eu vou no supermercado, eu já procuro olhar qual que é o que eu já sei que é bom. Para não comprar errado, porque senão eu estou pagando, mas não estou levando o que eu estou comprando, né? A lista da Damares é baseada na pesquisa da Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Esse é o 6º ano em que a Proteste analisa as marcas de azeite disponíveis no mercado nacional. Das 24 testadas, 7 foram reprovadas. 2 delas conseguiram liminares na justiça para não terem o nome divulgado. Das 5 restantes, 3 são reincidentes. As marcas reprovadas são impróprias para o consumo humano. Só que a pesquisa da Proteste não tem o poder de retirar marcas e produtos das prateleiras. Não comprar essas marcas é uma decisão do consumidor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem uma instrução normativa dizendo que este tipo de composto de óleos, que não é exclusivamente da azeitona, não é exclusivamente de oliva, não é próprio para o consumo humano direto. Por exemplo, colocar esse produto numa salada, comer com pão. Ele pode ser usado como um componente de outros alimentos. Entre os azeites aprovados, há marcas de supermercados, que costumam ter preços mais acessíveis. A lista completa está no site proteste.org.br. É uma análise independente, uma vez realizada em laboratórios acreditados pelo próprio Ministério da Agricultura. Nós divulgamos esses resultados para o Ministério Público Federal e para os grandes varejistas, na expectativa de que eles tomem providências. E olha, em nota, a empresa Monções, responsável pela importação do azeite Tradição, informou que a qualidade dos seus produtos segue as normas impostas pelo Ministério da Agricultura e que usa o critério da Anvisa para classificar seu produto como extra virgem. Ela também contesta o laudo apresentado pela Proteste por não ter sido informada sobre os critérios de amostragem e a metodologia utilizada nos testes. A empresa Paladar, responsável pelo azeite Figueira da Foz, informou que não foi notificada pela Proteste ou por quaisquer órgãos competentes sobre o resultado dos testes, que deixou de envasar esse produto há mais de um ano e que vai questionar judicialmente esse teste. A Natural Alimentos, responsável pelo azeite Lisboa, informou que não foi notificada pela Proteste e que já enviou uma amostra como contraprova para um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura. E por telefone, o responsável técnico da Pramesa questionou a transparência da Proteste sobre a amostragem e metodologia usadas no teste e informou que a empresa entrou na justiça contra a associação. A empresa responsável pela marca Torre de Quintela foi procurada pela nossa produção, mas não deu nenhuma resposta. A Operação Carne Fraca ainda continua fazendo estragos dentro e fora do país. Uma das empresas investigadas, a JBS, suspendeu a produção de carne bovina em 33 fábricas pelos próximos 3 dias. O objetivo da empresa é ajustar o volume de produção até que haja uma decisão sobre as restrições adotadas por vários países importadores. No ano passado, 40% da receita da JBS vieram das exportações. Além da União Europeia, outros 15 países anunciaram algum tipo de restrição. O mais recente, a Arábia Saudita, suspendeu a compra de carne de 4 frigoríficos brasileiros. No esforço para reverter o cenário, que começou com uma investigação de corrupção nas superintendências do Ministério da Agricultura, o presidente Michel Temer disse que vai ligar para o presidente da China. Para esclarecer esta situação, eu peço ao nosso Itamaraty, ao nosso Ministério das Relações Exteriores, que coloque
os embaixadores todos, em todos os países importadores, esclarecendo esses fatos. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, fez uma teleconferência com jornalistas dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio para tirar dúvidas e garantir a qualidade da carne brasileira. Funcionários de 2 dos 21 frigoríficos fechados pela Operação Carne Fraca protestaram hoje em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e em Curitiba, no Paraná. Os funcionários de frigoríficos comeram e distribuíram produtos das marcas investigadas na operação e se posicionaram contra a interdição. Com esse cenário, senadores estão usando supostos excessos da Polícia Federal na Operação Carne Fraca para tentar ressuscitar o projeto de abuso de autoridade. O projeto prevê punição a juízes, promotores e policiais. A previsão é que o parecer seja colocado em votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já na próxima semana. E Hong Kong anunciou hoje a retirada do mercado por lá de carnes importadas do Brasil. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, também faz hoje uma teleconferência com o ministro da Agricultura da Rússia para evitar que aquele país também bloqueie importações brasileiras. Maggi deve viajar para a China nos próximos dias para tentar convencer o governo chinês a derrubar a suspensão total da compra de carne brasileira, mas olha, não será fácil não, viu? Porque a China tem outros interesses no Brasil e pode barganhar essa decisão para conseguir se posicionar em setores como energia e combustíveis por aqui. Depois de vários adiamentos, as aulas na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, podem ser retomadas na semana que vem. A reitoria da universidade, que foi duramente afetada pela crise financeira do estado do Rio, anunciou um acordo com prestadores de serviço para a retomada dos trabalhos de manutenção do campus na próxima segunda-feira, o que permitiria a volta às aulas durante a semana. Por causa da falta de recursos para pagar os fornecedores, o ano letivo da UERJ nem chegou a começar este ano. A situação da UERJ pode se complicar ainda mais porque o governador Luiz Fernando Pezão decidiu cortar 30% dos salários de professores e funcionários da universidade. As categorias ainda não se pronunciaram sobre essa determinação. O ex-presidente José Sarney e os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá serão interrogados pela Polícia Federal. A ordem é do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A decisão é uma resposta ao pedido de investigação feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O inquérito apura a suposta tentativa de obstruir a Operação Lava Jato. O ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que também será ouvido pela PF, entregou ao Ministério Público em maio do ano passado gravações de conversas com os 3 políticos do PMDB. Jucá chega a sugerir um pacto para barrar a Lava Jato. O senador, que perdeu o cargo de ministro do Planejamento por causa desse episódio, nega a intenção de atrapalhar as investigações e diz que colabora com a Justiça. Mesma posição do colega de partido Renan Calheiros. Nosso personagem de hoje criou o projeto Varre Vila. Com a ajuda de moradores voluntários e parcerias com as empresas e prefeitura, transformou ruas que eram verdadeiros lixões a céu aberto na Zona Leste. Pois é, e essa ideia de responsabilidade compartilhada se espalhou para outras comunidades da região e também para uma cidade em Alagoas. Eu sou o Aragão, idealizador do projeto Varre Vila, aqui na Zona Leste de São Paulo, precisamente na comunidade Santa Inês. A ideia nasce primeiro de uma indignação nossa com esse lugar. Então estamos aqui numa rotatória que há 5, 6 anos atrás era tomada por lixo, entulho, madeira, e hoje esta rotatória virou um cartão postal para a nossa comunidade. O lixo só vem para cá no dia e no horário combinado com a empresa de lixo. O projeto ele consiste em fazer reuniões o tempo inteiro com os moradores. Então, reunião numa rua, reunião numa outra, numa creche, numa escola, para o tempo inteiro ir informando ao morador qual é o seu papel neste contexto. Né? O que o morador precisa fazer para manter uma comunidade limpa, organizada. Eu levanto, tomo um pouquinho de café, já pega a vassoura e já vem barrer. Se tiver sujeira, eu já pego a vassoura. Hoje é muito limpa essa rua, acho que é das mais limpas essa rua aqui. Pelo amor também da nossa comunidade. Meu sonho é fazer com que o projeto chegue às 32 prefeituras regionais da capital paulista e em cada capital do país.
A seguir, a Organização dos Estados Americanos pede mudanças na Venezuela e ameaça tirar o país do órgão. E mais, maior maratona de mountain bike do mundo chega à penúltima etapa com liderança brasileira. O Brasil e outros 13 países da OEA, a Organização dos Estados Americanos, pedem que a Venezuela cumpra o acordo mediado pelo Vaticano, liberte presos políticos e convoque eleições para ainda este ano. Pois é, o documento conjunto declara profunda preocupação com a situação venezuelana e exige medidas democráticas. Na semana passada, o secretário-geral da OEA pediu em carta a expulsão da Venezuela do órgão, caso não haja eleições em breve. Veja outras notícias internacionais. Sobe para 5 o número de mortos no ataque terrorista ao parlamento britânico, incluindo o agressor. Um homem de 75 anos que estava internado não resistiu aos ferimentos. Outros feridos ainda estão sob cuidados médicos, alguns em estado crítico. A polícia do Reino Unido divulgou a identidade do executor do ataque, um britânico de 52 anos que se converteu ao Islã e se radicalizou. Ele já havia sido investigado pelo serviço secreto, mas não era alvo de nenhuma averiguação em curso. Apesar de o grupo Estado Islâmico ter reivindicado a autoria do atentado, as autoridades britânicas ainda não encontraram provas de qualquer vínculo do agressor com os radicais. A polícia prendeu hoje mais 2 suspeitos de terem ligação com o ataque. Milhares de pessoas se reuniram ontem no centro de Londres para uma vigília em homenagem às vítimas. O ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, é libertado depois de 6 anos de detenção. Ele deixou o hospital militar, onde passou a maior parte deste período. A justiça permitiu a saída de Mubarak depois de uma última sentença que converteu a prisão perpétua e o inocentou da responsabilidade pela morte de mais de 800 manifestantes durante os protestos que o tiraram do poder em 2011. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá um ultimato a congressistas republicanos e diz que se eles não votarem hoje o projeto de reforma do sistema de saúde que substitui o Obamacare, ele vai manter o programa de assistência criado por Barack Obama. Ontem, a maioria republicana da casa desistiu de votar a proposta porque não havia apoio suficiente para que o texto passasse. Além dos democratas, 33 republicanos eram contra a proposta. O partido pode ter no máximo 22 deserções para aprovar a reforma, uma das principais plataformas de campanha de Trump. Vamos à hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez. Tudo bem, Gabi? Tudo bem? Tudo jóia, Aldo. Cadu, bem-vindo. Legal, vamos lá, Aldo. Nossa hora do esporte hoje fala de bicicleta, não são as ciclovias, a maior maratona de mountain bike do mundo já chegando. A penúltima etapa lá na África do Sul com liderança brasileira. Vamos ver. A quarta etapa do Cape Epic, que cruzou longos 112 quilômetros com 2.150 metros de escaladas, começou com Manuel Fumic e Henrique Avancini liderando a competição com 1 minuto e 20 de vantagem sobre o suíço Christopher Saucer e o sérvio Jaroslav Kuljavi. Nos últimos 35 quilômetros, a velocidade cresceu e o pelotão afinou, até que apenas 4 equipes permaneceram na ponta. Avancini e Fumic começaram a perder o contato com os ponteiros, porém, quando a dupla Saucer e Kuljavi sofreu com o furo, as duas equipes da Scott apertaram o passo e partiram para a vitória. Mais atrás, Avancini e Fumic tiveram que lutar muito para cruzar em terceiro lugar. O resultado garantiu mais um dia de camisa amarelo líder para a dupla germânico-brasileira. 1 minuto e 42 só de diferença. No Cine Esporte de hoje, o filme 100 metros, uma história de superação e resiliência e com um pano de fundo, o triatlon. Vamos ver. Ramon, pai de família, vive para o trabalho, até que seu corpo começa a falhar. Com o diagnóstico de esclerose múltipla, todos os prognósticos parecem indicar que no espaço de 1 ano não seria capaz de andar nem 100 metros. Dedicado, não consegue imaginar-se dependente dos cuidados de quem quer que seja. Ele decide levantar-se para a vida e participar de uma das provas mais duras do planeta. Inscreve-se num Ironman, uma prova de triatlon composta por 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros de corrida. Com a ajuda da sua mulher e do seu sogro, Ramon começa um treino peculiar, no qual lutará contra suas limitações, demonstrando ao mundo que render-se não é uma opção. E foi-lhe dito que ele não poderia fazer nem 100 metros. Legal, bela dica. Hora de balançar as redes pelo Brasil e pelo mundo. Vamos ver. Fechamento da rodada do Paulistão, Corinthians e Red Bull Brasil. O Timão fez 1-0 em gol de falta, marcado por Maicon.
Guilherme Lazzaroni empatou no finzinho do jogo. Eliminatórias sul-americanas, a Colômbia venceu a Bolívia em casa. Gol de Rames Rodrigues no rebote de pênalti, perdido por ele mesmo. O Paraguai derrotou o Equador por 2-1 em Assunção e se aproximou da zona de classificação. Valdez e Alonso fizeram os gols dos anfitriões e Felipe Caicedo de pênalti descontou. Venezuela e Peru empataram em 2-2, encerrando matematicamente o sonho da Vinotinto de ir à Copa do Mundo, enquanto os peruanos em oitavo estão distantes da zona de classificação. A Argentina sofreu, jogou mal, mas venceu o Chile com gol de pênalti de Messi, 1-0. E o Brasil, diante do Uruguai, deu show, sim, com 3 gols do volante Paulinho e a atuação inspirada de Neymar, com direito a gol por cobertura. A seleção fez 4-1 diante da vice-líder em Montevidéu e venceu a 7ª seguida nas eliminatórias. Muito bem, com isso o Brasil praticamente carimba o seu passaporte para a Copa da Rússia. Olá, Rússia, meu caro Aldo e Gabi, em cirílico. Vamos ouvir. Здравствуй, чемпионат мира по футболу. Vamos ver. Чемпионат мира по футболу. Esse é um farmacêutico amigo nosso que morou 6 anos na Rússia. Conseguiu entender? Então é genuíno. É genuíno. Porque nessa hora dá um medo, rapaz, você tá xingando a mãe de alguém, não sei. Então é genuíno, é verdade. É genuíno, é verdade. É Zdravствуй, чемпионат мира по футболу. É verdade. Pra você também. Olá, Russa. Olá, Bom final Rússia. de semana. Tchau, gente. Bom fim de semana. O Jornal da Cultura Primeira Edição fica por aqui. Antes da gente ir embora, olha a nossa dica na faixa. A biblioteca do Sesc Belenzinho tem brincadeira, cantiga para acompanhar as histórias contadas para a criançada. Todo sábado e domingo até dia 30 de abril, às 2h. Aproveite. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre a comunicação não violenta. A gente volta na segunda ao meio-dia. Boa tarde, um ótimo fim de semana. Tchau. Tchau.